Gil entrou. Vamos esperar. Boa noite, Gil. Só aqui mais uns 5 minutinhos para eu poder te convidar. Esperar aqui mais as pessoas aí entrando. Minha mãe entrou! Tá vendo? Conseguiu! Mãe, Oi, você está me ouvindo, mas assim, eu não sei o que você está falando, porque eu não vou te ouvir. Fica aí, mãe, é sério. Fica só um pouquinho. Daqui a pouco, se você for pra cozinha, mãe, pra fazer a sua janta, você leva o celular. Que aí você vai assistindo. Daqui a pouco as meninas vão entrar também. Gil tá aqui já online, já, Gilmara. Boa noite, Gil. Vamos esperar só mais um pouquinho aqui, que aí pra eu te convidar. Esperar as meninas e os meninos entrarem. O pessoal ver a live. Que emoção! Tá tudo em paz por aí? Deixa eu avisar aqui. No Instagram, no WhatsApp. Também tô chamando o povo aqui. Na pós-graduação. Deixa eu encaminhar aqui a mensagem. Mãe, fica aí, viu, na live, mãe. Não sai, não. Daqui a pouco começa. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Camila, boa noite. Está aqui com nós. Bem-vinda. Já vamos começar daqui a pouco. Estamos só reforçando aqui, certo? Para que o Instagram notifique para mais pessoas poderem assistir. Aqui. Só um momento. Vitória, boa noite também.
Obrigada, gente, por assistirem. Nós estamos já na segunda live sobre saúde mental e na pós-graduação. Essa seria a terceira, só que por problemas técnicos, semana passada a gente não teve com Carol Leão, que ela é assistente social e ela também fez pós-graduação na residência multiprofissional de saúde mental aqui na UFBA. Então ela vai dar essa contribuição dentro da área dela, para falar também sobre a residência, porque muitas pessoas podem pensar que pós-graduação se limita apenas a mestrado, a doutorado. Não, não. Também a residência, ela é um tipo de pós-graduação. Eu vou convidar agora Gil. Esperar só mais 2 minutinhos aqui que ela pediu. E aí, pronto, ela voltou. Então, vamos convidar. Aqui, deixa eu convidá-la. Aqui. Gilmara. Aí as pessoas vão entrando e aí vão assistindo a gente. Oi, Gil, boa noite, tudo bom? Bom te ver, que emoção, bem-vinda! Ai, Gardênia, boa noite, mana. Como vai? Emoção toda minha, você aí, minha filha, só convidando as tops. Ai, que coisa boa. Tá na timeline da professora Gabriela de Gardênia. Arrasou. Muito feliz mesmo. A Oh, gente tem eu que que agradeço. para falar, né, sobre o nosso mundo de pós-graduação, nossas experiências também. Eu estou assim encantada porque quando a gente estava na época da faculdade, talvez assim essa possibilidade de ligar uma câmera para a gente falar sobre a nossa área de atuação, isso podia ser bem desafiador. A gente poderia até ter medo de cancelamento e tudo isso ligado ao machismo, ao racismo, não Aham. é? E eu já estou aqui, ó, desbravando o mundo nessas telas. Pois é, menina, né? Fomos condicionadas a usar mais esse espaço, né? E botar a cara no sol, na noite, na lua, em tudo quanto é canto. E trazer também, acho que questões que são importantes, né? A gente nesse processo aí em casa, para quem pode ficar em casa, né? Precisa falar de alguma forma, né? Precisa compartilhar de alguma forma, né? Exato. Liberar as coisas que tem para liberar de alguma forma. Então, essa é uma alternativa e tem sido bem significativo, né, para muita gente. Para mim também. Pensando em saúde mental, também tem sido uma alternativa interessante. Exato. É uma estratégia, né, de luta que a gente aqui trava dentro das redes sociais digitais. Assim, também pensando em, como é que eu posso dizer assim, não universalizar ou totalizar esse espaço como se fosse a única verdade, ou então, tipo, tudo pra gente. A gente tem uma vida aqui fora. A internet, ela serve de um meio de comunicação e esse meio que faz com que a gente pense, né, essa produção de conhecimento que a gente vai passar, a depender, na verdade, de qual é a sua função, porque tem muitas pessoas que criam conteúdos diversos, não necessariamente dessa forma como a gente está, a nível mais assim profissional, acadêmico, ligado à nossa área de atuação, né? E aqui também é um espaço muito adoecedor. A gente tem que reconsiderar isso. A gente cria uma expectativa. As pessoas acham que aqui é uma terra sem lei, então querem a todo momento colocar todo o seu ódio. Então, essa Uhum. é a minha estratégia das lives, quando convidar as pessoas. Olha, vai ter a live sobre isso, o roteiro é assim, assim, até para que a pessoa se sinta confortável. Uhum. Será que naquele vai estar agradável de responder as perguntas, o que, é que a gente poderia mudar. Isso bem, para mim é bem legal considerar Sim. nessa Quero reiterar que, de fato, você deixa as suas convidadas, convidados bem confortáveis mesmo. E eu agradeço, né? Porque é uma forma também de cuidar da gente, né? De compreender também as complexidades que existem, às vezes, em torno de uma pergunta que pode ser simples, mas que pode, né, também trazer, suscitar, né? Coisas complexas e acho que esse cuidado é extremamente importante.
Muito Obrigada. obrigada por já acolher antes mesmo de estar na sua timeline, né? Obrigada. Então, Obrigada. puxando já esse gancho de cuidado, eu já vou começar aqui a live, assim, das perguntas, para as perguntas. É o seguinte, para quem não sabe, gente, na verdade, antes de começar as perguntas, eu me lembrei de uma coisa aqui que eu sempre coloco, e aí a gente vai conversando e eu esqueço de fazer, né? Vamos do nosso lugar de fala. Até porque tem muita gente aqui que não me conhece, que está pelo seu perfil, tem muita gente que me conhece, enfim. Por favor, se Sim. apresente. Vou aqui me apresentar formalmente também. Ah, tá certo, então. Primeiro, quero te pedir licença, né? Assim, agradecer o convite. Dizer também que essa live, depois já tem uns dias, inclusive, que eu não participo, né, de live, porque também compreendendo a importância das vezes a gente fazer esse distanciamento virtual em função de várias outras coisas da vida, né, que vai que está, né, que tá em efervescência para a gente poder dar conta, em paralelo ao que a gente faz, né, ao mundo virtual, tem muitas coisas que precisa resolver, né, que precisa se resolver também. Então, eu nem lembro qual foi a última live que eu fiz, mas enfim, essa, né, de setembro é a primeira com você. Te agradecer pelo convite. Quem sou eu, né? Eu quero dizer assim que eu vim do ventre da minha mãe. Ela me deu semente boa, nutre o meu corpo, se espalha em bênção. Sou plantadeira de semente boa. Ai, que Nós somos, lindo. né, plantadeiras de sementes boas. E eu gosto muito desse mantra, né? Um mantra assim que eu acho que é um resumo do que nós somos, pensando o nosso lugar presente, mas sem esquecer de onde nós viemos, né? Sem esquecer da nossa ancestralidade, né? Sem esquecer das nossas raízes, né? Sem esquecer que para sermos as mulheres que somos hoje, né? Temos mulheres que nos antecedem, né? Que nos fortalecem. Então, é demarcar esse lugar primeiro, né? E sou Gilmara Silva de Oliveira, né? Nome e sobrenome, para que racistas não atribuam o nome que quiser, né? Assim aprendi no movimento negro, aprendi com Lélia Gonzalez, né? Intelectual negra de referência, muito importante, que quem não sabe procure saber sobre ela, né? Nasci em Ubaitaba, sou do interior daqui da Bahia, Ubaitaba, no sul da Bahia, mas moro em Salvador já há um pouquinho mais de uma década. Sou mãe, né? Mulher negra, cisgênera, mãe, casada, filha, neta, assistente social, né? Formei aí na mesma universidade que você, né? Fizemos o mesmo curso. Graduada pela Universidade Federal da Bahia. Tenho uma especialização, né, em serviço social, política social, é, práticas, práticas profissionais, né? E bom, tem algumas outras andanças aí. Sou de movimento negro, atuo com educação antirracista e popular na minha comunidade, moro em Cajazeiras, né? Sim. Tenho uma. Recentemente, junto com a escritora Luiz Marques, daqui de Salvador, nós fundamos uma editora independente, né? Que é a editora de Quebrada. Pesquisadora no mestrado em serviço social da UFBA, algumas outras coisas. Acho que dá para ir falando no decorrer da conversa. Arrasou demais. Bem-vinda novamente. Ai, gente, é muita emoção. Essa música que você iniciou, sou plantadeira de semente boa. Eu penso muito em minha mãe. Que bom que você cantou. Minha mãe está aqui assistindo a gente. Eu também Oh, sou. manhinha! Manhinha de Gardênia, manhinha nossa. Seja bem-vinda, manhã, que prazer. Minha mãe poder assistir para mim, assim, tipo, compartilhar tudo que eu venho aprendendo na UFBA com ela é magnífico, porque entendendo, né, toda a gama de privilégios que a sociedade coloca, por exemplo, para as mulheres brancas, minha mãe, ela veio do interior e não acessou tudo que hoje eu estou tendo oportunidade. A gente sabe que a discriminação, para mim, né, enquanto mulher preta, ela
é muito mais acentuada. E eu vejo que eu tenho um nível de privilégio intelectual que minha mãe não teve, mas se eu sou tudo isso é graças à minha mãe. E para mim, assim, eu gosto de afirmar que se eu cheguei aqui, ela também pode adentrar a universidade, ela também pode ocupar esse espaço. E hoje eu estou como pesquisadora no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo. E minha escolha justamente para estudar me aprofundar mais nas teorias feministas foi por perceber toda essa formação, né, machista na nossa sociedade, dos papéis de gênero, de que mulher pode fazer isso e homem faz aquilo. E eu sempre cresci muito revoltada, querendo entender. E hoje eu me torno essa pesquisadora para pensar, para escrever e para atuar na mudança, porque a gente, para mim, só muda realmente efetivando. Não é só ficar, tipo, como é que eu posso dizer assim, reclamando, né? Tipo, tem que fazer alguma coisa. E puxando um pouco assim, né, lá no passado, o serviço social entrou na minha vida também nessa perspectiva, né? Nessa que eu conseguia ver mais o serviço social numa prática interventiva na sociedade do que a primeira profissão que eu quis, que no caso era a comunicação. E aí, quando a gente entra no serviço social, o que, que a gente começa a entender com as professoras? Que a nossa profissão, por ser majoritariamente feminina, reproduz o discurso de que nós estamos, né, para o cuidado do outro e que a gente tem que romper com isso, porque a assistente social não é para cuidar, a assistente social também não garante direito. Quem garante direito são as instituições que a gente presta serviço. Para além disso, né, a gente compreende o patriarcado, compreende como o serviço social está inserido na sociedade, mas nós somos mulheres pretas que entendemos o quilombo como um lugar de cuidado, de refúgio, de proteção e de resistência. Então, para você, Gil, como é que você administra essas duas coisas, de separar a assistente social do cuidado, mas validar a assistente social preta que afirma o quilombo como seu lugar de luta e de resistência? Por favor. Menina, babado aí a pergunta, viu? Mas é que, na verdade, né, é reflexões mesmo que a gente precisa fazer, né? Porque, primeiro, acho que é importante a gente se pensar assim, enquanto seres integrais, né? Pensar a nossa existência profissional, pessoal, né? E o quanto que as nossas escolhas também, né? A nossa escolha profissional, ela também vai falar muito sobre quem somos, né? Sobre o nosso perfil, sobre os movimentos que a gente realiza, as cirandas que a gente participa, sobre as nossas reflexões de mundo, né? Acho que pensar essa questão mesmo, né? Da assistente social associada a essa profissional que está para ajudar as pessoas, né? Porque somos muito caridosas, né? Porque somos muito ai, tão mimosinhas que somos, nem sempre. E na realidade isso acaba, isso não pode sobrepor, né, ao que é essencial na nossa profissão, que nós estamos para viabilizar direitos. E como você falou, viabilizar não significa garantir, porque a garantia também vai depender de várias outras articulações, né? Vai depender da questão dos interesses também políticos para viabilizar determinados direitos, porque a depender também de qual público você esteja lidando, nem sempre você consegue, né, viabilizar esse direito. E precisamos, acho que, lutar mesmo para romper com esse entendimento, né, de nos associar à questão da ajuda e de que somos realmente garantidoras disso, né, que somos digamos, seria as mulheres maravilhas, né, que tá ali, heroínas, e que vão dar conta de todas as questões, quando na verdade nós sabemos que não é bem dessa forma, né? E eu acho assim que pensar esse lugar, né, de uma categoria profissional que é majoritariamente formada por mulheres, é primeiro nos repensar mesmo enquanto mulheres, né? Quem somos enquanto mulheres conosco, nos refletir, né, pensar de dentro para fora também sobre como é que a gente se vê enquanto mulher e como é que a gente vê uma outra mulher, como é que nós vamos ver outros públicos a partir desse lugar construído socialmente como feminino, né? E que mulher é essa?
mulher em nossa diversidade. E aí você traz uma diversidade, né, que é a questão racial, que para nós também vamos sofrer impactos que não são poucos por sermos mulheres negras, né, assistentes sociais negras, né, e no espaço da universidade isso também vai em algum momento florescer, né? A gente vai sentir o impacto disso, do quanto que também a cor da nossa pele influencia na forma como as pessoas lidam, né, nos tratam, né? Influencia na forma como as pessoas nos compreendem, né? Se nos compreendem como profissionais, como acadêmicas, como pesquisadoras, né? Vai influenciar na forma como também, às vezes, o outro. Eu já ouvi colegas, né, falando da forma como foi tratada sendo assistente social numa mesma sala, né, tendo uma assistente social negra e uma outra não negra, né, sobre a diferença no olhar, né, de quem estava ali, da pessoa assistida, de não compreender que aquela negra também era assistente social, né? Essas Sim, sim. associações que se fazem, né? Então Regi... ah, Não, por favor, pode falar. não, achei que você ia falar alguma coisa. Mas então é Não. isso, né? Essa coisa assim da gente, você falou, né, dos nossos lugares enquanto quilombos. Eu venho aprendendo, né, assim, no movimento negro, né, atuando com a educação antirracista, tendo a oportunidade de fazer leituras também, né, produzidas por pessoas negras, porque isso também faz uma grande diferença quando você tem contato com literatura, né, que são produzidas por pessoas de movimento negro, pessoas que vão trazer ali também suas experiências, né, trazendo também o quanto que o racismo, né, o sexismo, todas essas opressões influenciam no seu processo de escrita, né? Então a gente se vê aqui, por exemplo, nesse próprio espaço virtual, né, como espaço de aquilombamento, é um diferencial resultante dessas oportunidades também que nós temos de ler, né, intelectuais negras e negros que, quando a gente olha assim, nossa, a gente se vê, né? Mas não são todas as literaturas também que nos oportunizam a isso. Tanto sim que nós temos uma vasta literatura, né, teorias sociais que ainda demarcam esse lugar, ainda defendem o lugar, né, de que nós que nós vivemos em um país que tem democracia, de democracia racial, né, que fala dessa questão das diversas cores, etnias, dessa mistura, né, de uma miscigenação, e vem com um argumento justamente para camuflar ou não reconhecer que existe racismo no Brasil, né, e que os impactos desse racismo sobre nossas vidas enquanto mulheres, né, é muito forte também. Então, eu acho que primeiro a gente se repensar, sabe, Gardênia? A gente nos compreender, né? Enquanto eu também não sei se estou assim, talvez muito influenciada também pelos impactos, né? Que nesse contexto de pandemia tem influenciado, tem impactado muito, até às vezes me repensar, né? O meu lugar, minha vida, minha existência. Mas eu acho que o de dentro para fora também é importante, porque, por exemplo, se nós sabemos o quanto que a questão, né, dos valores, das crenças, da questão da moralidade, tem uma forte influência sobre o fazer profissional de muitas pessoas, né? A Exato, maneira como sim. a sua formação, a maneira como como sua formação foi conduzida, infelizmente, tem pessoas que acabam, né, não, justamente por conta dessa nossa integralidade que eu falei no início, dessa nossa, né, existência, esse ser integral que nós somos, que, tipo, eu sou assistente social, da porta de casa para fora, eu sou uma Gilmara, da porta de dentro eu sou outra, né, e dentro da universidade eu sou outra. Tem coisas que não vai dar para você dissociar, separar, porque tá também dentro ali do seu perfil, tá dentro também de valores, de construções sociais que foram que você foi tendo contato no decorrer da sua vida, desde a sua infância.
né? Então tem coisas que acabam impactando. E aí essa coisa da ajuda, né? Da assistente social que ajuda, isso é algo que eu acho que a gente deveria ter vencido, mas infelizmente, né? Nós começamos, a nossa profissão começa lá na década de 30 com essa perspectiva, e infelizmente até hoje reforça-se isso. Infelizmente até hoje as pessoas inclusive acreditam que a gente nem precisa estudar para ser assistente social. Tem gente que ainda nos interiores, né, nas cidades, não só nas cidades pequenas, mas também nas capitais, mas é muito comum. Eu converso com colegas que são assistentes sociais, que trabalham no interior, que ainda tem que lidar com essa questão de primeiro damismo, né? A primeira dama, a esposa do prefeito, a esposa de não sei quem, da política partidária, ali como secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, por exemplo, né? Que está ali fazendo suas articulações políticas, descaracterizando muitas vezes a nossa profissão, né? Por conta Sim, desse. e Hum. esse gancho falou aí, principalmente dentro dos aspectos da universidade, desse não lugar que nos querem a todo momento colocar, certo? Por conta por conta do racismo, né? A gente tem que dar nome aos bois. Eu quero saber assim de você, na graduação e também chegando no mestrado, quando você percebeu a importância de cuidar de sua saúde mental, porque é muita informação que a gente tem que administrar quando a gente passa no vestibular, quando a gente adentra ao mestrado, a gente se depara com um monte de teorias que vêm refutar pensamentos, e ideais que a gente aprendeu em outros espaços, e a gente começa a ter um olhar mais crítico para o mundo e isso pode até dar choque nas nossas relações mais íntimas, as externas e a interna. Então, assim, a Gilmara, que entrou na UFBA, na graduação e no mestrado, percebeu quando essa necessidade desse cuidado com a saúde mental? Bom, primeiro, assim, pensar esse ingresso na graduação, para mim já era já era uma missão, um projeto de vida, né? Ser graduada já era um projeto de vida e com um significado, né? Tem outras lives, inclusive, que eu falo sobre isso, né? Eu venho de uma família em que uma parte, né? Uma parte significativa da minha família, principalmente da minha geração paterna, negligenciada do direito aos estudos, né? Do direito à escrita, né? Do direito a se alfabetizar, por conta justamente, né, do que a priori a gente não compreendia como racismo, porque nem sabia disso, né, não se falava sobre isso, mas hoje, depois, né, de algumas oportunidades de diálogos, né, e de conhecimento e de saberes, né, em trocas, eu começo a compreender que isso, na verdade, isso, né, que aconteceu em minha família, que acontece com muitas famílias, principalmente famílias negras de periferia, né? Essa questão do não acesso aos estudos é uma resultante, né, dessa violência do racismo, porque as pessoas que têm é, não têm como escolher entre trabalhar e estudar. O trabalhar é um requisito primeiro, né? E desde criança. Então, muitas pessoas, né, pessoas da minha casa, e que é uma realidade comum a muitas outras famílias negras brasileiras, né, pobres, essa coisa de não ter o direito a sequer você começar e concluir o ensino básico, que dirás é a graduação. Então, a graduação para mim para mim eu digo que ter alcançado a graduação, ter iniciado, né, e ter concluído é assim uma dívida ancestral que a sociedade brasileira paga, né, para mim, para minha família, em alguma medida, por conta justamente dessa negligência, né? É muito significativo pensar também o fato de ser graduada em uma universidade pública em que em que um de seus departamentos, né, uma de suas faculdades foi construída para pensar cientificamente, né, a subjugação, né, subjugar a nossa intelectualidade enquanto pessoas negras, que é a Faculdade de Medicina, né? Nós E temos na universidade um espaço que foi construído para
né, pensar ali, né, assim, a partir de critérios, né, nosso físico, né, nosso fenotípico, enfim, da nossa aparência, né, determinar ali que não somos pessoas intelectuais e, portanto, propensos, né, e à disposição para sermos oprimidas e oprimidos, né, e não compreendidos como pessoas que podem ocupar esse lugar. Então, esse é um Arrasou primeiro demais. ponto, né? Aí, assim, Sim. e isso tudo vai se relacionar à nossa saúde mental, porque quando eu entro na universidade já sabendo, né, dessas questões, só reforçou para mim, né, de que sim, eu vou ocupar esse lugar, né? Sim. E vou ocupar, não para provar para as pessoas não negras, né, que produziram essas teorias, né, que construíram essa ideia, que influenciaram as concepções e as práticas da sociedade brasileira em dizer que o nosso lugar é da subserviência, né, da inferioridade. Não quero provar nada para essas pessoas, porque eu não tenho nada para provar para elas. Eu tenho que provar para mim e para o meu povo que nós podemos e devemos ocupar esse lugar. Então, esse é um primeiro ponto, assim. Então, o cuidado com a saúde mental já vem antes de adentrar esse espaço, que eu já sabia que era um espaço hostil para pessoas negras, né? Eu já sabia desde, não de dentro da minha casa, porque dentro de casa a gente não conversava sobre racismo, até porque na formação também, né, da minha avó, que é quem cuidou de mim, quem me criou, a gente não tinha essa conversa, mas eu tive a oportunidade, né, de ter contato com esses conteúdos no movimento negro, com a educação, né, no quilombo educacional. Então, eu já entrei sabendo e já entrei, assim, digamos que com a carne, né, um tanto, um negócio assim, já trabalhado para entender que em algum momento, infelizmente, eu teria que lidar, né, com a questão do racismo e do sexismo na minha vida acadêmica, né? Agora, assim, concretamente falando, né, quando eu adentro a universidade, eu já vivenciei alguns como disse Grada Quilomba, né? A psicanalista negra que tem lá o seu livro Memórias da Plantação, né? Cotidianos. Ela fala dos episódios de racismo no cotidiano. E aí eu vivenciei alguns episódios de racismo no cotidiano da universidade. Que era justamente, você sabe, né, que eu fui do centro acadêmico, né, do serviço social, e nós discutíamos sobre a importância de fazer valer aquilo que a nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, recomenda, que é a transversalidade étnico-racial, né, e de gêneros na nossa formação. E eu senti, assim, uma primeira vivência de racismo foi em uma determinada disciplina, quando o professor fez uma proposta de atividade, e aí eu, analisando, né, a proposta dele de atividade, perguntei, senti falta, né, dessa questão étnico-racial, e perguntei para ele, né, qual seria ali, como que ele, aquela programação que ele pensou, onde que entraria ali o debate étnico-racial. E aí ele disse que ficaria a critério da turma fazer essa discussão nesses trabalhos. Então ali eu senti que foi um momento assim que eu precisava exercitar, né? Essa coisa assim de pensar, nossa, eu não posso dizer, eu preciso pensar estrategicamente, né? O que é que eu digo para essa pessoa, porque às vezes a vontade que você dá não é de dialogar cordialmente com pessoas assim, né? Porque tem gente que. Porque, na verdade, uma fala dessa, de um professor que está dentro de um curso que ele conheceu o currículo antes de iniciar. Ele sabe que Sim. existe ali uma recomendação de fazer a transversalidade étnico-racial, mas ele disse que pode deixar a critério da turma. Então, quando um professor fala isso para mim, no meu entendimento, ele está simplesmente ignorando que existe racismo, que não há necessidade de discutir, né, sobre racismo em uma disciplina que, inclusive, fala da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, é uma contradição, né? Na minha concepção, um equívoco muito grande que ele comete, né? E aí, assim, eu começo a pensar assim, né? Nossa, realmente eu vou precisar aqui. Comecei a trincheira, né? Aqui se abre
a trincheira para eu pensar a minha saúde mental, porque fica aparecendo, Gardênia, quando a gente fala, né, da questão étnico-racial, quando nós reivindicamos isso nos espaços, fica parecendo que você está querendo privilegiar uma discussão. Sim, 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 E aí é compreendo. como se aquilo, no caso, não fosse importante. E aí a gente esquece de que racismo atravessa a formação da sociedade brasileira há séculos. A Sim. sociedade brasileira, ela é todinha montada e muito bem estruturada, obrigada, a partir do racismo, Sim. sexismo e várias outras violências. Então, como é que a gente, né, acha que na nossa formação profissional, independente da disciplina, a gente não vai discutir racismo? Porque racista tem em todo lugar. Todo lugar Sim, tem. sim. Na E as pessoas universidade elas não é estão diferente. ao racismo falado, assim, por exemplo, macaco, preto feio, mas existem tantas outras formas racistas de aniquilar nossa presença, como essa que você está falando, dentro da É, universidade, e a correto? pessoa Assim, olha, isso é aniquilamento, sabe? Isso que ele, na minha cabeça, assim, ele fez naquele momento. Ali foi aniquilar essa ideia, né? De dizer, não, tipo, a turma que vai ter que compreender se considera que é importante falar sobre isso, como que não é importante você tratar de racismo? Como é que você vai pensar a saúde? Que foi isso aí, gente? Machucou? Ah, que eu ouvi um barulho aqui. Acho que alguma coisa sim, quebrou. Então, como é que você vai pensar a saúde de qualquer trabalhador e trabalhadora, né? Numa formação em serviço social? Claro, o nosso público, ele é exclusivamente de pessoas negras. As pessoas, né, com quem nós, enquanto assistentes sociais, podemos trabalhar é só com pessoas negras, pobres? Não. Inclusive, outro dia, até conversando com uma colega nossa, ela falava assim: a gente precisa também ampliar o nosso olhar de que nós não viabilizamos direitos apenas, exclusivamente para pessoas que estão em condição de pobreza, né, do ponto de vista da renda. Nós também viabilizamos direitos enquanto gestoras, né, enquanto assessoras, enquanto consultoras. Nós também viabilizamos direitos. Então, isso, inclusive, para dizer precisamos ampliar também o nosso olhar sobre as nossas possibilidades de atuação e sobre as possibilidades de público qual nós podemos, né, trabalhar, né, e prestar assistência. Mas é importante demarcar, né, que na sociedade brasileira, nós, enquanto assistentes sociais, está aí amplamente colocado, somos majoritariamente contratadas, né, pelo Estado, a partir de concursos inclusive que está bem incipiente, né? E nesse contexto desse desgoverno, está sendo cada vez mais difícil, né? Reconhecer a importância de assistentes sociais nas políticas públicas, né? A Previdência está aí gritando com essa coisa de INSS digital, onde estão tentando de todas as formas fazer essa articulação para dispensar a nossa atuação profissional nesse espaço, né, para dificultar e até inviabilizar o direito das pessoas, né, que demandam da política, né, da previdência social, né, porque nem todas as pessoas sabem mexer no celular, nem todo mundo tem celular, smartphone para baixar seu aplicativo e ficar lá acompanhando ou solicitando serviços pelo meu INSS, né? exato. Sim. Essa é uma questão. Então, tem isso, né? Essa coisa de fazer de conta que não existe racismo, porque também, Principalmente né? dentro da universidade, querem É, camuflar, falar sobre isso, que a UFBA se propõe a ser ligada ao povo, a ser desconstruída, que a gente tem que quebrar os muros com a sociedade, mas quando a gente aperta nesse tema, existem precisamos avançar, o professor, precisamos né? avançar, né? É. E aí, Precis- avançando aqui também, você faz parte do Núcleo de Pesquisas em Estudos de Violência, Raça, Etnia, Maria Quitéria, aí no serviço social, no mestrado de serviço social, correto? Também você é escritora,
do Palavras Navalhas. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco como é a sua participação no projeto de pesquisa e enquanto escritora, se o fato de você ter se tornado escritora também foi um meio de você cuidar da sua saúde mental para além da escrita da dissertação. Uhum. É, repare, essa questão do cuidar da saúde mental, né? Assim, para mim, acho que o que foi muito importante, né? E agora tá com essa limitação de não poder participar mais de rodas de conversa, de estar mais, né, com o povo ali no olho a olho e na ciranda, todo mundo presente. Mas uma forma, assim, que antes de falar dessa questão da minha escrita, né, enquanto escritora, mas uma das formas que para mim foi muito importante, né, para florescer também as ideias, para poder ampliar também a minha formação profissional, né, na época da graduação, que agora no mestrado estou limitada por conta da pandemia, nós estamos, foi justamente as oportunidades de estar nas rodas, fóruns, seminários, no movimento estudantil, né? Foi assim de extrema importância aquele contexto para que eu pudesse não assim, ampliar mesmo, né, as minhas possibilidades de qualificar a minha formação profissional. Então, a graduação, para mim, foi uma época muito interessante, porque quando eu me via, né, encurralada, né, assim, encurralada às vezes ali naquela restrição das disciplinas em sala de aula, a possibilidade de estar no movimento negro, dialogando com movimentos sociais, né, participando de vários espaços, foi uma forma também eu posso dizer hoje que ali eu posso dizer que é uma forma de cuidar da saúde mental também, porque ali eu conheci mais pessoas, pessoas que, né, com olhares diversos sobre, eu pude também compreender um pouco mais a minha profissão, né? Eu acho que a formação foi muito importante, né, para o meu crescimento. Todos os conteúdos, né, todas as disciplinas, elas foram importantes para eu entender também qual profissional, né, eu gostaria de ser. Para além daquilo, né, que eu estava ali, né, tendo contato. Então, eu sempre gostei muito, né, de fazer esses movimentos. Então, é uma alternativa, foi uma alternativa. No mestrado, eu estou limitada, né? No mestrado, eu estou limitada a esse espaço virtual, né? Comecei o mestrado em 2019, nós ainda tivemos alguns encontros presenciais, porque eu comecei no primeiro semestre, né, de 2019, sou da primeira turma do mestrado do programa de pós-graduação em serviço social da UFBA, né? E eu acho que é isso, né? Abrindo aí, eu posso dizer que junto com as minhas colegas, colegas também que têm sido muito importantes, né, para alimentar também, né, tentar florescer uma saúde mental saudável, né, uma irmandade mesmo, até na modalidade virtual, onde a gente mantém os nossos contatos dentro das nossas limitações também, cada qual, porque me parece que nesse contexto, as nossas atividades mesmo não trabalhando formalmente, tem se intensificado, né? Porque a gente tem que lidar com as demandas pessoais, acadêmicas, né? De trabalho, enfim, tudo tudo no mesmo lugar, mas tem sido importante essas colegas, né? Essas mulheres, né? A primeira turma, todas mulheres. E uma forma, Gardênia, que eu depois que eu comecei, na verdade, a entender o que era que estava acontecendo no nosso país, para entender o que estava acontecendo na minha vida, né? Assim, nossa, o impacto disso na minha vida, na vida da minha família, né? De como que eu recebi isso de uma forma muito. Foi bem difícil, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, eu já estava, né, no mestrado, e aí fiquei logo no início, no primeiro semestre, eu passei 2 meses assim, tive a oportunidade de ir para uma roça junto com minha filha e ali no contato com a natureza e tudo mais. Depois que nós voltamos, eu não consegui sair de casa, porque foi um retorno onde já estava aquela, né, assim, os números, os casos de pessoas morrendo por conta de Covid aumentando, então eu tive, assim, foi muito impactante para mim. Eu não conseguia sair, né? E
depois de um tempo mesmo, depois de uns meses, é que eu comecei a pensar, né? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa para me manter de pé. E aí foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma primeira live, né? Fui Hum, convidada para realizar uma formação sobre literatura negra, né? E, e aí eu fiz essa formação. A partir dessa, eu, né, fui convidada a realizar outras e também promovi outras. E a realização dessas lives, né, a participação nesses encontros virtuais, essa possibilidade de falar, né, de trocar, de compartilhar saberes e conhecimentos, né, tem sido uma possibilidade. E aí, o meu livro, o e-book, foi uma outra. Eu não acho que dizer que foi uma válvula de escape seria limitar demais toda a dimensão, né? Toda a profundidade desse acontecimento, porque foi um acontecimento histórico na minha vida e na vida da minha família. Né? Uma que massa. escritora, né? Sim, que massa, Escritora, acho que é a única escritora na família toda. que Eu vou massa. pensar assim, né? Um livro publicado. E assim, É. eu comecei essa coisa da escrita é uma forma de também liberar energias, emoções, né? Muitos sentimentos, né? Talvez trabalhar um pouco as fragilidades emocionais. É uma forma também de trazer à tona coisas que em uma determinada situação eu não pude falar, ou que eu fui silenciada, porque não foram poucas as vezes, né? Que homens e mulheres, né, me silenciaram ou tentaram me silenciar, né, por conta. E eu acredito que seja muito em função, sem nenhuma prepotência, mas eu acho que é isso, né? Quando, como disse acho que a Angela Davis, né? Quando a mulher negra se movimenta, né? Toda Toda a esta- estrutura da sociedade se movimenta com ela, e quando a gente abre a boca, nós sabemos também da potência que é a nossa palavra navalha doçura, tanto para arras- nós quanto para as outras pessoas que nos escutam, né? Tanto é que tem pessoas que nem querem nos ouvir porque sabem do impacto que é nos ouvir, né? Então, mana, eu acho que o livro, né? E esse livro ele tem um significado muito mais profundo porque ele foi construído com a minha família, né? Com meu esposo, minha filha ali também escolhendo fotos, meu esposo fazendo todos os 1000 cliques para sair aquela foto da capa, para a gente escolher, né? Todos os impedimentos que nós tivemos a nível financeiro para publicar um livro via alguma editora, mas também toda a altivez e toda a ousadia que nós tivemos para fazer a publicação do nosso livro de forma independente. Então, que massa. publicamos, né? E é isso, essa escrita para mim é uma forma de. Eu até fiz uma publicação recentemente falando disso, né? Que escrever para mim é uma forma mesmo de romper, né? Com esse silenciamento, né? De romper com essa história toda de que a gente não pode nem deve falar as coisas, sabe? Podemos e devemos, falar é importante. Inclusive evita, né? Às vezes, casos de suicídios, né? Tanta gente aí, Gardênia que por conta até desses impedimentos de as pessoas que não querem ouvir, né, não querem saber das problemáticas, que ficam tentando impedir o outro, né, de falar, de compartilhar suas angústias. Gente Exatamente. que às vezes não é estimulada a falar ou porque não quer demonstrar suas fragilidades, enfim, são muitas coisas, né, que impedem a gente de falar. E o e-book Palavras, Navalhas, Doçuras Libertam, tanto é essa possibilidade de romper com esse silenciamento, como é uma oportunidade também de valorizar, de potencializar, né, esse afeto entre famílias negras, né, porque é um livro que tem muitas poesias que eu dedico, né? Tem uma poesia que eu dedico ao meu esposo, Luciano, a minha filha, Shaira Cristal, a minha mãe, minhas mães, né? Porque eu sou uma privilegiada, eu tenho duas mães, querida, desculpa aí, né? Tenho minha mãe biológica, tenho minha mãe biológica, né? Maria Jucirlei de Souza Silva, Donadinha,
tem Dona Valdelice, né, que foi quem me criou desde criança até a adolescência. Então é isso. Tem gente falando, Wanda tá dizendo, mostra a capa do livro. Deixa eu ver, mulher. É, Livro, vai. livro. Ah, menina, porque eu fico ligada. Eu coloquei aqui no. Eu coloquei aqui no notebook também para ver se eu conseguia acompanhar o chat. Eu vou virar a tela para você ver. Tá até aqui que eu vou Certo. citar uma poesia dele. Arrasou, arrasou demais. Diga aí Palavras se, na vaga. diga aí se Luciano Teles não é bom no clique. Arrasou demais, arrasou. Pois A- é. Lembra que a gente estava Compre até meu conversando livro, viu? Viu, povo? Compre meu livro. Tá aí. da onde a gente pode achar na sua bio, tá lá? Não, você pode me mandar um zap aí que compra diretamente com a escritora. Olha para isso, que coisa linda. Arrasou demais, parabéns. Uau, aqui as pessoas comentando. Minha mãe comentou parabéns, botou um emotezinho. Oh, Mostra muito obrigada. o pessoal. Obrigada. Sua mãe é essa Eutália? Isso, Eutália. Ah, mamãe. É, Mércia Nogueira, é nossa colega assistente social, tá aí comentando. Você merece, Gil, falou lá em cima também. Nossa colega aí, Agora, maravilhosa. uma coisa, deixa eu te fazer um desafio, porque assim, ó, o que eu percebo é que você também utiliza dessa estratégia da literatura, da sua escrita, para validar seus conhecimentos que você vem aprendendo desde a sua militância externa, né, à universidade, quanto também a sua prática profissional de assistente social. E aí, ancorada nessa gama toda, nessas várias Gils que você é, né? Se hoje tivesse essa oportunidade de conversar com o reitor da UFBA sobre toda a sua experiência de discente, de profissional, nos aspectos de diversidade, de raça, etnia, de classe e saúde mental, o que é que você poderia falar para ele e para as gerações que estão chegando no mestrado? Porque tem muita gente que desiste de fazer seleção de mestrado porque tem a ideia de que é um ambiente bem difícil de acessar e que você não vai ter tempo para nada, ou então que vão triturar seu pensamento, mas enquanto mais a gente reproduz esse discurso excludente, mais uma classe hegemônica se mantém dentro da universidade, validando conhecimentos que não diz respeito à nossa existência como um todo. E só para fechar aqui meu comentário, por exemplo, o serviço social faz uma análise crítica da sociedade a partir do capitalismo, mas só quer beber dessa fonte de criticar a sociedade pelo viés econômico, quando que, para mim, enquanto brasileira, enquanto uma pessoa que compreende que fomos um país colonizado, a gente tem que falar, primeiramente, de racismo, porque quem trouxe o capitalismo para cá foi a Europa. Isso não existia aqui, entendeu? Isso foi estruturado. E aí, enfim, né? Eu já fui para outra viagem, fui lá para o sistema colonial. Várias É, coisas. Tá tudo, tá tudo dentro do pacote. não é só assim, eu não vou fazer mestrado. Quando a gente percebe porque não querem fazer mestrado, tá tudo ali, ó, conectado com um sistema de opressão que a todo momento invalida a nossa existência. Enfim, mas se você tivesse essa oportunidade de conversar com o reitor sobre tudo isso, o que você falaria para ele para Olha, atender as primeiro nossas. eu quero, primeiro assim, para ilustrar, né? Para ilustrar um pouco o que você está trazendo sobre essa concepção, né? Na verdade, essa construção, né? Que se colocam para, principalmente para nós mulheres, né? E aí eu registro aqui que, inclusive, por um certo tempo na minha vida, depois de casada, eu fiquei assim um tempo, né, processando a ideia de ser mãe, porque por toda essa construção social do que é mulher, do que é o feminino, dos papéis sociais que são, né, delegados, destinados para as mulheres, né, que as pessoas acham que os homens não podem fazer, né, essa coisa do ser mãe e ter que estudar, e ter que trabalhar e tudo mais. Foi uma, digamos assim, que uma ideia, né, que eu fiquei uns anos, né?
em diálogo com o meu neguinho, falando assim, ó, vamos deixar um pouquinho para depois, né? Eu estava na época, inclusive, fazendo pré-vestibular, e já ficava pensando, né, nas impossibilidades de, por exemplo, iniciar um curso, uma graduação e todas as coisas, né, de ter que ser mãe e cuidar da criança, né? E aí o que é que acontece? É, isso acabou protelando, né, o fato de ser mãe. Mas quando veio também foi no momento, eu estava graduando ainda, mas veio no momento assim, né, onde também foi muito bem-vinda e muito chegada, com muito amor e carinho. Mas para dizer assim, para nós mulheres, muitas vezes os impedimentos vêm muito em função dessas atribuições sociais que querem impor para nós, né, exclusivamente, e que faz com que a gente, às vezes, deixe de projetar isso, né? Essa possibilidade de estudar, né? De que, eu não tenho como estudar e trabalhar. Mas é claro, essa minha fala é em função também é porque eu posso dizer assim, a minha graduação, meu processo de graduação foi árduo, foi difícil, foi difícil concluir, foi, mas eu pude contar com pessoas, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Eu pude contar com, e como conto até hoje, né? Com um esposo que a gente, no nosso processo de construção da nossa relação, a gente vai também tentando vencer esse machismo, né? Diariamente, né? Sobrepondo o amor entre nós, né, sobrepondo a importância da gente cuidar da nossa família, né, em família de verdade. Eu sei que, infelizmente, nem todas as mulheres, nem todas as pessoas contam com mãos dadas de verdade, né? Nem todo mundo tá para dar as mãos para a gente, nem todo mundo tá realmente a fim de colar na corda. E compreendo, e isso também acaba sendo um impedimento, né, para que a gente consiga. Olha o Gardenia lá, para que a gente consiga fazer, né, projetar uma graduação na nossa vida, né? É um ponto. Mas aí eu fiquei um tempo, né, sem pensar em gravidez por conta disso. Mas depois eu fiquei, né, assim, agradecida, né, pelas mulheres que cuidaram da minha filha em momentos que eu precisei, né? Da coragem, que também fui impulsionada a levar minha filha para dentro de sala de aula, né? E tenho a galera que conhece Chaira desde a minha barriga, né? Desde a barriga tem gente que conhece Chaira Cristal, você é uma delas, né? Naquelas caminhadas para São Lázaro. E aí, Gardênio, eu acho que a gente realmente é importante não reforçar esse não lugar que impõe para nós, né? Eu diria isso, assim, que se a gente que a gente projete, que a gente vislumbre esse lugar sim, né? Que se compreender que isso de fato vai fazer um sentido para você. Porque não necessariamente todas as pessoas vão querer ou poder mesmo ocupar esse espaço, né? Por uma projeção de vida, né? Ou porque entende que ocupando esse lugar, ela vai também ser, né? Ter um reflexo positivo para outras pessoas. De repente, a contribuição dela nesse mundo, a missão dela nesse mundo seja outra coisa, não seja essa. Tá. Eu estou encontrando o meu É. caminho, né? Eu estou trilhando, eu estou encontrando o meu caminho por aí, né? Nesse contexto dos estudos e tudo mais. Mas não é fácil, mana. Não é fácil. E reiteram isso também muitas vezes para nos intimidar, né? Muitas vezes para poder invalidar a potência que nós somos. Então, eu Uhum. diria para as pessoas assim, se encorajem. E quando eu falei de ilustrar uma situação, eu lembro que um dia antes da entrevista para o mestrado, para que eu pudesse ingressar no mestrado, inclusive eu contei isso para algumas colegas, eu compartilhei. É a primeira vez que eu estou falando isso, inclusive publicamente. Mas na noite anterior ao dia da entrevista, né? Porque a gente tem aquele processo todo, né? Da prova, a prova escrita, né? Tem que apresentar uma proposta, né? De pesquisa e depois você, na entrevista, para quem não sabe, né? Na entrevista você tá aí mostrando às pessoas como é esse processo todo, né? Fazendo uma função social muito importante, eu acho muito massa. Então, na Sim. entrevista, na noite anterior à entrevista, eu tive eu não sei se eu posso dizer se é sonho ou pesadelo. Eu estava, isso só para te ilustrar assim, né, o quanto que às vezes
Isso é tão trabalhado nessa coisa do não lugar que dizem que a gente não pode ocupar, né? Que até no seu inconsciente te perturbam. Eu tive um sonho que eu estava numa fila, só tinha mulheres, e aí parecia que no sonho nós estávamos aguardando alguma coisa, um atendimento, alguma coisa, numa fila do lado de fora. E aí, já cansada um pouco de esperar, eu estava agachada, e aí quando eu levantava a cabeça, vinha uma viatura da Rondesp, olha só que loucura. E aí parava na nossa frente e dizia: o que é que vocês estão fazendo aqui? E aí, dentre só tinha mulheres negras. E aí eles faziam, né? Nos questionavam o que é que a gente estava fazendo ali, mas não dava mais seguimento à conversa. E aí uma dessas mulheres que estava lá, estava um pouco mais afastada, saía e eu entendi que ela ia buscar ajuda de alguém, porque eu acho que ela entendeu que nós estávamos em perigo. Mas alguém estava ali nos fazendo pergunta, né? E questionando o que é que estávamos fazendo ali. Isso foi na noite anterior à entrevista. E eu associei, né, num diálogo uma colega, nós refletimos o seguinte: talvez seja isso, essa construção, né, de que talvez esse espaço. Eu fiz essa associação porque é um momento também que a gente fica tão tensa, né? Ai, será que vai dar certo? Será que vamos ser aprovada, né? Será que vai rolar e tudo mais? Você fica naquela coisa se questionando, né? Porque você vai ter que fazer ali o seu merchan, né? Digamos assim, para que seja aprovada. Você tem que passar pelo crivo de alguém, né? Isso, as pessoas vão julgar quem, né? Seria você, assim, será que, como se você não, sei lá, é boa pesquisadora ou não é boa pesquisadora, Né? tá? Então, é muito complicado, né? Tá apta, não tá. Então, esse lugar, né, de você tá sendo avaliada, né, por alguém é muito tenso, isso gera uma tensão muito forte. Então, eu entendi isso, né, que, tipo assim, sendo questionada por tentar ocupar um espaço, né, que foi construído não para a gente estudar, que dirás ser pesquisadora, né? Que dirás Sim. ocupar esse E lugar de que, pesquisadora. Então, fiz essa associação e para mim foi muito impactante. Então, eu diria, né, ao sim. nosso querido reitor, que inclusive é um reitor, né, que tem assim muita abertura, né, para diálogos, né, transversais. Eu vejo, né, também pelo que eu acompanho, tem uma postura, né, de pensar mesmo as diversidades, né? Tem acolhido ações que sejam em favor mesmo da diversidade, né, étnico-racial de gêneros. Eu Concordo. agradeceria. Você concorda? Sendo você da Sim, comunidade acadêmica UFBA. eu sou Oi? coração com Pois é. Eu agradeceria, né, e falaria, né, sobre o quanto que é importante mesmo, porque na verdade um primeiro passo primeiro você convidar, né, enquanto uma mulher negra, né, compreender também esse lugar de fala, né, também reconhecer, também, eu acho que um reconhecimento de que existe racismo, sexismo nesse próprio ambiente, que esse ambiente também ele precisa, tem muita coisa que precisa ser desmistificada, tem muita coisa que precisa ser superada, né? Há muitas práticas docentes que precisam ser revistas, que precisam sim, ser repensadas, né? sim. Tanto no contexto de graduação quanto pós-graduação, não foram poucas as vezes que eu fui questionada, né, por exemplo, fazer a defesa e levar, né, referências intelectuais negras na universidade, né, Ah, de sim. questionar se são teorias, se não são teorias, né, se a gente está levando referências que só querem falar das suas meras experiências, né, se as narrativas e as experiências podem ser consideradas como metodologias, né, como ferramentas metodológicas, né, epistemológicas para compreender a realidade. Então, Mas eu disse a ele, né, que bom que estamos aqui, né, para poder falar sobre isso, né? Que bom que a nossa universidade, né, tem essa abertura e está entendendo que existem, né, intelectuais negras nesse espaço e que também podem falar. Que não estamos aqui
para sermos compreendidas como meros objetos de estudos. Nós temos lugar de fala, né? E nós Pronto. sabemos falar por nós. Também é um aspecto importante, né? Então, assim, coisas que a gente vai aprendendo, né, com o movimento negro, com intelectuais, assim, próximas a nós. Eu estava lendo um trabalho, Gardênia, um trabalho de Vanessa, acho que Vanessa foi da minha turma, Vanessa Santana Santos. Ela tem um trabalho que a dissertação dela foi falando, não, ela fez um artigo, que é uma síntese, né, da dissertação dela de mestrado, falando sobre as expressões da diversidade de gênero, raça e classe na saúde mental de estudantes da graduação em serviço social da UFBA. Ano passado, ela publicou pela revista Feminismo. Bem interessante, né? E falando justamente disso, né? Dos impactos do racismo, do sexismo, do classismo nas nossas vidas enquanto estudantes negras na universidade, né? E das contradições também, pensando o serviço social, né? E todas as contradições também de reprodução de opressões que nós, né, falamos que somos contra, mas às vezes nós reproduzimos. E por que reproduzimos? Porque, infelizmente, nós somos atravessadas e atravessados, né, dessa estrutura. Em algum momento, você vai, né, às vezes fazer a vez do você vai ser o que? O anjo, né? Ou o demônio. Em algum momento você vai se contradizer nas suas práticas, né? E contradições é o que não falta na nossa categoria profissional, mas também em outras profissões, né? Que não é restrita à nossa. Então, muita coisa que a gente precisa ainda, né? Reavaliar e rever. Ai, Gil, eu amei, amei, amei demais todas as suas colocações. E você citou aí Intelectuais Negras, que é o texto de Bell Hooks, que está me esperando aqui quando a gente terminar essa live, que eu vou Tá na ali fila, é? refazer a leitura para colocar na minha dissertação. Está no meu Ah, primeiro minha filha, capítulo. leia mesmo. Esse texto aí é. Menina, quando eu li esse texto de Bell Hooks, eu ficava assim, o rapaz é mesmo. E eu me vendo, né? Coisas que ela falava Sim, assim, né? De sermos questionadas, da educação como prática de liberdade, né? De ocupar esse lugar também como uma forma de transformação, né? Da nossa vida e da vida de outras pessoas, né? E como é impactante, né? Aquela experiência que ela vai falar das estudantes que não se veem nesse lugar, né? As estudantes negras que também ficam impactadas quando tem uma professora negra. É uma realidade na sim. UFBA. Nós vivemos essa Serviço realidade, social. entende? Nós vivemos essa realidade na própria universidade de um modo geral. São poucas as professoras, professores negras e negros. Tem uma pesquisa recente, né, da nossa professora Ângela Enertina, que publicou falando, né, sobre essa incipiência de docentes negros e negras na universidade. E os que têm, né, estão aí numa luta árdua, uma luta antirracista nessa educação superior. E com um desgoverno desse, né, que também não investe, não investe mesmo, não investe muito na educação superior, né? E que nos veem como os balbuciadores, né? Balbuciadoras somos mesmo, porque estamos Vamos aqui, ver. não é para, né? Estamos aqui para reiterar, né, de que a ciência é importante e está aí provando, né, com tudo, vacina e tudo mais. É a ciência, né? E nós é quem produzimos, né? Então, enfim, nós, eu digo, enquanto universidades, né? Sim. Então, falar Eu mesmo vi desse valor. por essa live. Que aula, viu? Que momento enriquecedor demais. Eu estou aqui encantada. Sabe, me Ah, deu mais mulher. ânimo para escrever, porque hoje, desde cedo, que eu estou escrevendo a Ah, minha dissertação, fui trabalhar com a minha mãe, olha. voltei, Ah, vou ali para a dia, sabe? Mas assim, ó, energizada com todas as suas contribuições, que é sobre isso, como eu falei desde o princípio, lá na primeira live, que foi com o psicólogo Igor, que eu não queria fazer nesse mês de setembro essa tal receita de bolo, no sentido assim, ó, gente, saúde mental, você faz uma meditação, você faz isso, é uma coisa. Não, eu queria trazer realidade de estudantes que passaram por situações dentro da universidade e que têm encontrado suas estratégias de luta, mas também uhum. vale essa necessidade da gente ter um maior cuidado e não negar acolhimento, não negar que a gente pode também, né, precisar fazer um acompanhamento com um Ah, minha profissional. filha.
Tem dias que a gente precisa, viu? Tem dias que, assim, é uma fragilidade emocional enorme e entender mesmo, né? Esse lugar, assim, de que tem hora que você quer... Eu grito escrevendo, né? Às vezes eu grito mesmo, né? Dou meu... Não vou dizer, a gente não pode dizer, tem gente que associa, né? Ah, isso é frescura, os piti, mas assim, nós temos, é uma mistura de sentimentos que nós precisamos, né? Às vezes aprender a lidar com as nossas emoções, com as emoções, né, de todas as pessoas dentro da nossa casa, mas a gente precisa encontrar formas de não sustentar isso, né? Eu estava aqui lembrando, você núcleo de pesquisa, Viu? inclusive, é Oh, uma também foi uma oportunidade, né, importante. Tá ouvindo? Tá ouvindo? sim. Travou, foi? Foi travar um Esse pouco, mas você núcleo de estava. esse núcleo de pesquisa também, né, pensando nessa questão de saúde mental, foi uma oportunidade interessante também nesse processo de pandemia, que onde a minha presença nela foi convidada. Né? Quem coordena o núcleo de pesquisa e estudo em violência, né, raça, etnia, Maria Quitéria, é minha orientadora. E aí eu queria falar sobre isso também, né? Que a relação que você estabelece, né, e vice-versa com seu orientador, sua orientadora, também conta muito nesse contexto, nesse processo, né? Pensar sua saúde mental nesse processo em que você está ali para produzir conhecimento, né? Fazer diversas leituras, porque são muitas coisas que a gente lê, né? E no meu caso, que vou fazer pesquisa de campo também, dialogar com as coautoras desse trabalho, né? Que eu estou desenvolvendo na dissertação, falando sobre, dialogando sobre políticas, a potência política de travestis negras de Salvador, né, mesmo frente à violência e violação de direitos, né? E aí o título é justamente assim: Potências políticas de travestis negras de Salvador frente à violação, frente às violências e violação de direitos, aceita que dói menos. Aceita que dói menos para dizer, aceita que mesmo diante, né, de tantas opressões, tantas questões, né, de vulnerabilidades, de riscos sociais que travestis negras vivenciam, né, nessa capital baiana, que orquestra também opressão, né, contra nós, mulheres, em nossa diversidade, e principalmente contra mulheres trans e travestis, elas estão aí incidindo, né, politicamente, estão aí se colocando, né, colocando seus corpos, né, toda a sua diversidade, provocando também a agenda pública em favor das suas vidas, fazendo os seus movimentos, né? Então é sobre isso que eu tenho dialogado na dissertação. E a Bom. participação no núcleo, a convite, né, da minha professora Valéria Noronha, é também uma oportunidade de poder, né, tá fazendo essas trocas, de poder estar nessa, né, a troca que eu gosto, né, da roda de conversa, a gente promovendo espaços de diálogos, né, apesar de falar de temas que são dolorosos, mas de forma leve, né? Trazer assim os nossos olhares, os nossos saberes diversos. Então, essa relação também com os orientadores, eu acho que é importante registrar. É Sim, com preciso, certeza. né, entender. Existem pesquisas aí, na minha qualificação do mestrado mesmo, eu trouxe um dado, né, de uma pesquisa mundial que vai falar sobre uma das razões de adoecimento de pós-graduandos e pós-graduandas no mundo é muitas vezes essa relação violenta, opressora que orientadoras e orientadores estabelecem com seus orientandos. É Ixi, meu preciso, celular vai. é preciso pensar nisso, né? Tá descarregando, é? Tá descarregando. Deixa eu botar aqui. Ah, pois é, porque eu Mas acho que a gente não tá. Então, acho que isso também é importante dizer, sabe? Nesse sentido, a minha saúde agora, mental ela tá bem como resolvida. nós agora passamos aqui um tempinho, né, do estabelecido da live, eu vou aqui te agradecer, né, por você ter Ah, participado comigo, você aceitar. Boa noite, tia Leninha. Obrigada por entrar agora também. Eu estou muito feliz, estou muito contente com a sua participação. Demais, você obrigada. arrasa, arrasa demais. E quem quiser seu livro já sabe, né? Só procurar você no direct, como você bem colocou. Quero que outras oportunidades a gente tenha para a gente dialogar não só sobre o mestrado, mas toda a nossa produção. Quem sabe um dia fazer uma live sobre a dissertação, correto? E Ah, é isso, certo. obrigada demais, viu? De verdade.
Eu te agradeço, viu, também. Não estamos Reitero. conseguindo te ouvir. Deixa eu ver, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Ainda Gardênia? não, Gil. Ai, Jesus. Então o negócio babou. Não tá saindo áudio. Babou aqui, peraí. Não tá ouvindo? Não Não, consegue não tá ouvir? saindo. Hum, Não. eu vou sair. Peraí, Certo, peraí. vamos aguardar aqui. E novamente agradecer a quem aqui está assistindo, gente. Fico muito feliz, de verdade. Ó, a Gil saiu. Enfim, gente, não sei o que tivemos aqui. Vamos ver se só esperar só mais um minutinho aqui para ver se ela vai retornar, porque vai que foi algum problema, né, no celular. Aqui, visualizar. E aí eu vou botar aqui pra gente fazer essa despedida aqui dela e também a despedida de você com vocês. Quase que não sai. E é isso, E Gil. aí, tá me ouvindo agora? Pronto, então só Ah, vai se mulher, despedir. eu acho que vou me despedir. Acho que foi porque na hora que eu conectei o carregador, aí ele ficou mudo. Mas é isso, eu agradeço também o espaço, tá? Obrigada pela conversa. E quero deixar aqui uma palavra na Vale Doçura do meu e-book, né? Do nosso e-book, que se chama Escreve Negra. Justamente pensando Sim, nesse nosso contexto, né? Que a gente está escrevendo mesmo. Então. arrasou. Preta, pinta o mundo com seu tom, com essa tua negra tinta para brotar a cor nesta cidade cinza que tanto te negou. Oh, preta, pinta, escreve preta, escreve preta. Pinta preta, escreve negra, porque no tecer Mas, dessas linhas sabes que há amor e dor. Na dor, demarca imposições diversas e castrações subjetivas. No amor, a esperança ordena possibilidades, desobediências e não te curvas a submissões. Escreve, negra, porque só você conhece e sente as dores e sabores do pertencimento mulher negra. Porque ainda que não queiram saber, ouvir ou te ler, só você tem propriedade do que marca a tua vida. Escreve, negra, porque na escrita você também tensiona a tua liberdade. Preta, pinta o mundo com seu tom, com essa tua negra tinta para brotar a cor nesta cidade cinza que tanto te negou. Oh, preta, pinta. A canção é de Bia Ferreira e Caro Bonifácio e a poesia é de minha autoria. Obrigada. arrasou! Obrigada! Obrigada demais. Muito feliz. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que assistiu, gente. É sobre isso. Vamos escrever, vamos nos colocar nesse mundo. A gente precisa mostrar nossa existência e resistência. Obrigada Exatamente. Obrigada, Amora. a todas. Vai lá vai lá na sua escrita que mais tarde eu vou para a minha. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Deixa eu tentar aqui salvar. Gente, eu esqueci como é que salva.